Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Wilson Donato, estamos aqui mais uma vez em nosso canal Wilson Donato Pastor. Eu já quero agradecer a você que tem nos acompanhado em nosso canal aqui pelo YouTube, e nós estamos postando também esse vídeo no nosso Facebook, amém? Você pode ir lá, clicar Wilson Donato Pastor ou Wilson Donato, você vai achar lá no meu Facebook. E também nós estamos aqui no YouTube, no nosso canal Wilson Donato Pastor, amém? Deus possa abençoar você e sua família. Eu sou o pastor Wilson Donato, somos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, IADCEVES, região de Serra, Espírito Santo, IADCEVES. Você quer mandar algum recado, alguma mensagem para nós, lá no nosso canal, eu vou fazer um comentário no finalzinho do nosso e-mail, tá bom? iadservice@hotmail ou @gmail. Você pode ir lá, você vai ver iadservice, ok? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que eu sou o pastor Wilson Donato, somos filiados à Igreja Assembleia de Deus, aqui na região da Serra, Estado do Espírito Santo. Somos filiados à Convenção Comadege, e estamos aqui no Estado do Espírito Santo. Logicamente que no Rio de Janeiro, que a nossa convenção é de lá, nosso pastor presidente é pastor Jonas Francisco de Paula, e aqui no nosso Estado do Espírito Santo é pastor Evaldo Nunes Cassoto. Que Deus possa abençoar todos. Nosso pastor aqui no estado está lá em Porto de Santana, na região de Cariacica, amém, cidade de Cariacica. Muito bem, vamos lá. Quero agradecer a Deus porque hoje aqui na nossa igreja estaremos completando 50 dias de oração, amém? Graças a Deus, louvamos ao Senhor por isto, e desde o começo do ano estamos orando, e hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro, estamos completando hoje 50 dias de oração. Que Deus possa abençoar todos. Pode ter certeza, você que está nos acompanhando, pessoas que têm pedido oração, nós estamos orando por você, por sua família. Somos gratos a Deus porque também estamos no nosso propósito no Vale, desde o ano passado, e continuamos também orando 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta-feira. Estamos lá dobrando nossos joelhos, conversando com Deus, e Deus tem nos abençoado, Deus tem respondido às nossas orações, amém? Muito bem, hoje vamos estar falando um pouco sobre o livro do profeta Amós. Amós, algumas pessoas acham esse livro um pouquinho complicado, alguma certa dificuldade, mas nós estaremos palestrando um pouquinho, como eu gosto de falar sempre. Nós estamos fazendo uma explanação simples, bem objetiva, ensinando a Bíblia como ela é. Vamos entrar em alguns detalhes que são muito importantes. Eu gosto muito do livro do profeta Amós, porque quando eu vejo a história dele, o seu chamado, eu vejo muitas coisas importantes que fala claramente como o nosso Deus é e como Deus escolhe as pessoas, amém? E tem muitas pessoas enganadas quanto à sua posição, como foi chamado, e aqui nós vemos como Deus escolhe, amém? Vamos lá. Quando você pega o livro de Amós e você lê lá Amós, Amós significa no original lá condutor de cargas. Segundo o dicionário da editora Paulinas, ele diz que ele é condutor de cargas, ou aquele que carrega a carga, ok? E é bom entender um pouquinho sobre o livro de Amós. As pessoas não podem confundir Amós com Amós com S e Amós com Z. Amós com Z, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1, diz sobre o pai do profeta Isaías, Amós, mas é Amós com Z. Se você for observar, Amós com Z no original ele quer dizer forte, e esse Amós com S, o significado que nós falamos já aqui, quer dizer condutor de cargas, ok? Quem era Amós? Amós era uma pessoa simples. Sintetizando sobre Amós, a pessoa simples, conhecido também como boieiro, cultivador de sicômoro, que é a figueira, e você começa a observar alguns detalhes. É bom nós observarmos muito bem, porque já vi pessoas falando que este Amós
era o pai do profeta Isaías. Não é, ok? Detalhes bíblicos, Amós com S e Amós com Z. No capítulo 1 do profeta Isaías tem uma diferença muito grande. Amém? A mensagem do livro de Amós, Deus, ele começa a mostrar, tá? Através de Amós, observam bem que o chamado de Amós é um chamado diferente, porque ele não tinha linhagem de profeta, tá? Não tinha participado de escola de profeta, mas mesmo assim Deus o chamou ele. Se formos olhar, uma pessoa muito simples, mas eu coloco um lado importante, Amós, por certo, tinha uma experiência com Deus para que Deus pudesse chamar ele. Eu quero dizer para cada irmão que se encontra aqui, neste momento aqui, ó, tá? Nós não podemos julgar ninguém pela aparência, nem pelo seu poder aquisitivo financeiramente, e nem pela sua forma de falar redondinho, bonitinho, não. Eu só sei o seguinte: Deus nos chamou como nós somos. Deus viu qualidade em nós e por isso Ele nos chamou. Não importa como você esteja neste momento, se você está fazendo a obra do Senhor, é lógico, vamos buscar cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Mas é importante nós entendermos o nosso chamado. Amém? Nós vemos aqui, se for pegar dentro da lógica, Amós não tinha jeito assim de nós olhar para ele, lá está um moço lá, um boieiro, se eu fosse no nosso estado, aqui, no nosso país aqui, seria aquelas pessoas que cuidam de animais no campo, né? Ou pastor, uma forma ou de outra, era boieiro, cuidava de bois, ok? Mas vamos lá, vamos ser bem sintético, porque o nosso tempo também é muito simples e curto também, não podemos prolongar muito em nossos vídeos, ok? É bom nós lembrarmos, eu quando começo a olhar pelo livro do profeta Amós, eu fecho aqui aonde várias pessoas, pregadores, irmãs, missionárias pregam, o membro da igreja também, não importa, eles pregam muito em cima de Amós, capítulo 8 e o versículo de número 11, que é muito conhecido, tá? Eu olho para esse versículo, nós vamos entender qual o significado exato desta passagem bíblica aqui, amém? Livro de Amós, capítulo 8, muito conhecido, versículo 11 fala: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir olha só, no plural, as palavras do Senhor. Aí o verso 12 já fala: E irão errantes de um mar até a outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Ok? Somente até aqui, para nós entendermos claramente nessa palavra aqui, nós temos que fazer o quê? Como eu sempre falo, quando estamos dando curso teológico, nós temos que entender o contexto da história. Vamos voltar cá na palavra de Deus, por que o Senhor, ele apresentou esta palavra para o povo. Nós vamos entender pela palavra do Senhor, no livro de Amós, a começar, vamos ser bem sintético, assim, bem objetivo, na explanação bíblica. Por exemplo, no capítulo 1 do profeta Amós, nós vemos já o cabeçalho em cima, o título, como queira aí, ameaças contra as diversas nações e contra Judá. Segundo a palavra do Senhor, o profeta Amós, ele morava em Judá. Reino, sabemos que, vamos ser bem sintético aqui, Israel estava dividido em reino norte e o reino sul, que era Judá e Israel, tá? E Amós, ele estava na parte sul, mas a mensagem foi dirigida a Israel. Se você for observar pela palavra do Senhor, você vai ver que em vários pontos da Bíblia, alguns reis, está lá assim a mensagem: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ver essas
frases várias vezes em alguns reis que fizeram o que era mal, ou seja, foram reprovados pelo Senhor. E sempre o Senhor constituiu outros reis nesse momento aqui. Bom, mas vamos deixar essa parte um pouquinho aqui. Como você pega no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, tá? O que nós observamos aqui? O versículo 3 fala: assim diz o Senhor, estou no capítulo 1, versículo 3, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Irmãos, vão ver que nesses versículos, tá? Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, Deus mostra aqui que ele estaria castigando várias nações. Não estamos falando aqui do povo de Israel, nem o povo de Judá. Deus primeiro mostra castigo contra as nações que eram próximas a Judá, e depois ele acrescenta também Judá e Israel. Nós falamos da divisão que estava acontecendo entre o Reino Norte e o Reino Sul, que Judá Sul e Israel a parte norte, ok? Vamos lá. É bom nós entendermos pela palavra do Senhor que primeiro mostra contra as nações. E já no capítulo 2, nós sintetizando aqui, nós vamos ver, segundo a palavra do Senhor, observamos nós bem aqui. No capítulo 2, o versículo 6 a seguir, diz: assim diz o Senhor. O versículo, vamos retornar um pouquinho aqui, no versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, pois as quais andaram seus pais. Lembra que nós falamos que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui já está falando para Judá. Quando você pega o versículo 5, já fala: por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Deus já estava apontando para o castigo que viria contra Judá e contra Judá, nesses versículos aqui. Agora, quando chegamos no versículo 6, já fala: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles perverteram o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Observam bem que, quando nós olhamos pela palavra do Senhor, o povo de Israel, uma vez ele sendo retirado lá do Egito, sabemos nós que Deus tirou o povo de Israel, que antigamente eram apenas escravos, né? E eu digo que o povo estava na escravidão. Primeiro, vamos voltar aqui um pouquinho. Enquanto estava o faraó bom lá nos tempos de José, se você recordar um pouquinho mais, você vai observar que Deus usou José para falar dos 7 anos de fome e os 7 anos de fartura, ok? Então, nesse tempo, um período de tempo, o povo de Israel esteve muito bem, chegando ao ponto de esquecer de Deus quando estava lá na terra de Gósen, bem coladinho do Egito. Mas, porém, eles serviam aos egípcios. Quando o faraó bom, vamos simplificar assim, ele morreu e surgiu um outro faraó. Todos já conhecem essa história, essa passagem bíblica que é muito linda. O que aconteceu? O povo começaram a ser escravos, trabalhar forçadamente, e aonde o povo ficaram 400 e poucos anos sem lembrar de Deus. E quando o povo clamara ao Senhor, Deus levantou o quê? O Moisés, para poder retirar o povo que estava lá no Egito escravizado. Mas é bom lembrar o seguinte: enquanto o povo não clamou ao Senhor, Deus simplesmente calou-se. Olhe bem,
Deus ficou em silêncio, porque o povo esqueceu de Deus. Isso é um grande perigo, tá? Muito bem. Vamos voltando aqui para o nosso assunto bíblico aqui. Então, o povo de Judá e o povo de Israel, eles estavam simplesmente maltratando dos seus próprios irmãos, ou seja, as mesmas pessoas que saíram lá do Egito, que sobressaíram, tá? Uns sobressaíram injustamente, começaram a maltratar, em outras palavras, começaram a tratar as pessoas, tá? Eles pegavam o que elas produziam, observam bem lá mais dentro, vamos falar, pegavam o que elas produziam e pagavam poucos, e as pessoas tinham que comprar novamente a preço muito caro. E eles, em outras palavras, né, vamos falar na nossa linguagem mais rústica aqui, eles roubavam do pobre. E o pobre a cada vez mais empobrecendo. Entendemos bem que eram os próprios irmãos, uns fazendo isso com o outro, agindo injustamente com as pessoas mais necessitadas. Isso Deus reprova. Preste bem atenção nisto. Amém? E quando a Bíblia fala aqui que eles começaram a adorar a deuses estranhos, entraram pelo caminho da idolatria e esqueceram o que Deus já havia feito por eles. No versículo 10, nós vamos observar aqui, do capítulo 2, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreus. Ou seja, Deus retirou os gigantes da terra de Canaã e levou o povo de Israel. Nós sabemos dessa passagem, e o povo é conhecido como a terra, né, que manava, ou mana, leite e mel, era mais conhecida nos nossos dias de hoje. Amém? Deus levou o povo de Israel para esse lugar. Aí nós observando mais um pouquinho, tá, pela palavra do Senhor, eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículos aqui que nós vamos ler agora. Olha aqui, no capítulo 2, versículo 11, fala o seguinte: dentre os filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim os filhos de Israel? Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Uma pergunta para os filhos de Israel. Mas vós, aos nazireus, destes vinhos a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Ou seja, os nazireus, descendentes, os jovens, filhos descendentes de Israel, é bom nós lembrarmos que eram para ser criados como pessoas sublimes, para ser os sacerdotes, para ser os profetas, e eles deveriam abster-se das bebidas alcoólicas. Só que eles induziram aos jovens a beber bebidas alcoólicas, e além do mais o seguinte, proibindo que aqueles jovens que buscavam o Senhor, que logicamente que nem todos eles sentaram na bebida, mas os que não beberam, os que se colocaram assim, uma posição agradável ao Senhor, eles foram proibidos de profetizar. E isto Deus estava cobrando, ou é por isso que Deus estava castigando a nação de Israel e Judá. Vamos lá. A Bíblia mostra aqui no capítulo 3 os vícios e maldade de Israel e anúncio de castigo. Observemos nós, olha só, de todas as famílias da terra vos somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós, e andarão. Aí ele fecha com várias perguntas, Deus, usando o profeta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Botemos nós aqui, e nós vamos ver o seguinte: Deus, dentre todas as nações, escolheu Israel. Aí eu falo para você que está aqui nos acompanhando nesta manhã, nesse horário aqui, dentre todas as pessoas que existem sobre a face dessa terra, você foi um escolhido de Deus. Não foi você que, que eu sou bom, que eu quis servir a Deus, não, foi Deus que te escolheu.
Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, diz a palavra do Senhor. E nesse ponto aqui, Deus havia escolhido dentre todas as nações a nação de Israel. Aí vocês prestam bem atenção que Deus fala, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Aí o verso 2, onde muitos fazem uma confusão aqui, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Preste bem atenção, tem como nós servirmos a Deus em desacordo com a palavra do Senhor? Tem como? Fica essa pergunta aí. Deus pode estar conosco, juntinho, se nós não tivermos de acordo com a palavra do Senhor? Tem pessoas que leem a palavra, não vou dizer distorce, eu vou dizer o seguinte, eles leem a palavra e interpretam segundo a sua mente, não pedem orientação ao Senhor, não pedem que o Espírito Santo revele para ele o significado, não estuda a palavra. E eu digo que tem muitas pessoas, você vai usar a expressão aqui, você vai me perdoar aí, como um papagaio. Papagaio, ele fala o que ouve, mas não examina a Escritura. Já vi papagaio por aí pregando. Você ensina um papagaio em casa, falar um versículo, daqui a um pouco ele está falando lá, repetindo. Vamos voltar aqui para a nossa sinceridade aqui. Tem crente que fica aí copiando, mas não estuda. Você pode ouvir pregações de qualquer pregador de renome, ou pessoa simples como eu aqui que estou falando para você. Eu digo para você uma coisa aqui, preste bem atenção, examine a palavra como ela é. Estamos observando aqui, Deus, através do profeta Amós, ele começa a fazer várias perguntas. Se você pegar esse versículo do capítulo 3, o versículo 3 a seguir, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é em toda a área. Se você for observar, se você é pastor presidente, se você tem o seu vice-presidente, se ele não estiver de acordo com você, com certeza não dá certo. Se você for pastor presidente, se você tem um dirigente que não concorda com aquilo que você está fazendo na administração da igreja, não dá certo. Vai ser sempre um confronto de ideias. Então, é importante, eu aprendi uma coisa com o meu primeiro pastor. Eu era muito teimoso, quem me conhece era muito teimoso e concernente ao aprendizado da palavra. Mas eu colei no meu pastor, saudoso, colei muito mesmo. E eu falava assim, irmão Wilson, preste bem atenção. Você está estudando, está aprendendo muitas coisas, mas você faz o seguinte, aguarde o dia, aprenda a andar na garupa. Eu não entendi esse negócio, aprender a andar na garupa. Aí ele falou assim, aprende a andar na garupa, porque quando você estiver na direção, que eu andava muito de bicicleta, né? Eu não tinha carro, eu tinha um carrinho hoje simples, e assim, aprenda a andar na garupa, porque quando você aprender a andar na garupa, tá? Você vai só estar aprendendo. Quando você estiver na direção, no guidão, ele falou assim, no guidão, aí você vai colocar em prática tudo que você aprendeu na garupa. Amém? Aprenda, você que está nesse momento aí, aprenda com o seu pastor máximo. Aguarde no tempo certo, na hora de Deus, porque se Deus tem uma obra a realizar com você, não adianta. Nem se você quiser correr, você vai ter que fazer a obra. Se você quiser fugir, Deus traz de onde você estiver. Mas se você tiver de ser um pastor presidente, Deus vai te colocar você na posição que Ele quer, não que você quer. Muitos erram por querer colocar numa posição que eles querem ser. E aí que toma prejuízo. Amém? Glórias a Deus. Eu sinto a presença de papai aqui nesta manhã. Glória a Jesus. E quando eu vejo na palavra do Senhor aqui, eu vejo várias perguntas. Bramirá o leão no bosque sem que tenham presa? A palavra. Levantará o leãozinho no covil da sua voz sem nada tiver apanhado? Só perguntas. Aí vem o verso 6. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Alguma coisa está acontecendo. Tá? Sucederá qualquer mal à cidade se o Senhor não o terá feito? Só pergunta. Aí vem o verso 7 e fala, certamente, olha só,
certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Ok? Vamos lá. Então, nós observamos alguns pontos da palavra, da explanação bíblica aqui nesta hora. Estamos falando sobre o livro de Amós. Ok? Vamos chegar lá no capítulo 8, mas vamos chegar para você entender por que o Senhor falou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome. Vamos seguir lá, ok? Bom, no capítulo 4, nós temos alguns minutinhos ainda. No capítulo 4, a palavra fala assim para nós: ouve essa palavra, vós vacas de Bazã. Onde um pastor, que negócio é esse? Ouve essa palavra, vós vacas de Bazã. Como é que a vaca vai ouvir? Rapaz, não é isso não. Esse rapaz, vacas, não vai entender. Aí nós estávamos entendendo, pesquisando, estudando um pouquinho isso aqui. As vacas de Bazã, ou em outros, lá no Salmo, fala os touros de Bazã. O que acontecia? Lá no cume do Carmelo, lá em cima, você vai observar na passagem bíblica, que aonde tinha as melhores vegetação. Os animais que eram criados lá na parte alta, eles se alimentavam bem, eram considerados os animais gordos, fortes, e quando eles vinham para a cidade, para Judá, para ser vendido, o pessoal falava: ó, são as vacas e os touros de Bazã, que eram um diferencial, bonitos, fortes. E aqui fala, ouve essas palavras, vós, vacas de Bazã. Isso aqui quer dizer das mulheres. Calma aí, tá? As mulheres, naquela época, quer ver? No capítulo 4, o versículo 1, que nós estamos lendo aqui na palavra do Senhor, as mulheres das classes, chamada classe alta, eram chamadas de vacas de Bazã, que chegavam lá todas, nossa linguagem que seria aqui, cascavelando, tipo assim, nariz empinado, tipo assim, nós somos as melhores, as poderosas. Então eles colocavam assim, e quando chegavam na cidade, eles que viviam oprimindo o pobre, retiravam do pobre e se destacavam como superiores às outras pessoas. Então as pessoas lá, que passavam na rua lá, tá igualzinho que as vacas de Bazã, achando que são as melhores. Tá? Para nós entender isso aí. Tá? A Bíblia fala o seguinte: ouvi essas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis o pobre, que quebrantais os necessitados, que dizem a seus senhores: dai cá e bebamos. Eles vinham, bebiam, farreavam na cidade, mas tudo com a riqueza que eles estavam oprimindo os pobres. Vamos seguindo aqui, tá bom? Você entender capítulo 4, versículo 1, o que quer dizer as vacas de Bazã. Vamos lá. O capítulo 4, ainda no versículo 7, fala: além disso, retive o que Deus fez com o povo de Judá, olha só, e Israel, logicamente. Além disso, retive de vós a chuva, faltando 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade, não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu. Ou seja, Deus reduziu de forma drástica, pode dizer assim, as chuvas no meio do seu povo. Ou seja, uma hora a chuva caía bem, outra hora caía mal. Para nós entendermos aqui, tá? Ainda fala ainda no verso 7, verso 8, tá? Verso 8 fala: e andarão errantes 2 ou 3 cidades para beber água, mas não se saciarão. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor já havia enviado vários sinais para o povo de Judá, para eles se converter, mudar a sua trajetória, e eles não mudavam. E para nós hoje? Deus está mostrando grandes sinais em todas as nações do mundo. Se você for observar, a Covid-19, que está espalhada no mundo todo, agora está saindo aqui uma nova variante do Covid. Ou seja, Deus deu um sinal do Covid e o povo não entenderam, não se converteram ainda dos seus maus caminhos. Aí vem uma
outra variante do Covid. O povo não entenderam o sinal ainda. Meus irmãos, o povo, observam bem que esse livro de Amós, Deus castigou outras nações que não tinham compromisso com Deus, e Deus castigou também o povo de Israel. Ou seja, o povo que não temia Deus, Deus castigou, e o povo que temia Deus, Deus castigou da mesma forma. E muitas pessoas acham hoje, mas o Covid hoje é o castigo de Deus contra as nações. Isso não é para crente, não, é para todos que estão errados. Todos. É para todos. Se nós não se convertermos, nós, eu falo nós, eu, você que está ouvindo, se nós não pararmos um pouquinho, fazer uma análise de nós, e nós não mudar o nosso rumo, vamos ser castigados pelo Senhor também. Isso é verdade bíblica, é para todos. Pode ser pastor, missionário, bispo, quem for. Se nós não melhorarmos diante do Senhor, vamos ser castigados também pelo Senhor. O povo de Israel, Deus reduziu a chuva, as plantações, se você for observar aqui no verso 9, feri-vos com queimadura, olha só, e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, as plantas, as hortas, nós sabemos que vai no interior aí, quando vê as plantas todas, parecem que estão com ferrugem mesmo. Aí você para observar, queimado, o sol queimando, e quando vem o frio, parece vai queimando do mesmo jeito, e umas doenças que aparecem nas plantações. E nem assim o povo se converter ao Senhor. Eu olho pela palavra do Senhor, o mesmo Deus do profeta Amós é o nosso Deus nos dias de hoje. Para nós ganharmos um pouquinho de tempo aqui, que eu tenho um tempo também, vamos lá. No versículo 6, fala, do capítulo 5, no versículo 6, fala, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Esse alosna aqui, que a Bíblia quer falar para nós, o que quer dizer? Preste bem atenção. Eu, quando olho pela palavra do Senhor, um grande, por dizer assim, um grande sofrimento. Você que está passando, por exemplo, aí pega as justiças, coisas boas e transforma em grande sofrimento. Quem está passando por grande sofrimento hoje, esqueceu da justiça de Deus, lembre disso aqui, tá? Procurai. Aí fala assim, vós que converteis o juízo em alosna, você que tinha o juízo transformou em grande sofrimento para você. Observam bem.